Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, 7919. Você vai ao YouTube com mais de 10 mil vídeos, tem também o Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e o Facebook. É só digitar Paulo Roberto Maciel e se chega ao Facebook. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 19 de julho de 2024, sexta-feira, na 15ª semana do Tempo Comum na Igreja Católica Apostólica Romana, no ano litúrgico B, em que se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos. A cor litúrgica é verde. No rito temos a missa à escolha. Sexta-feira, 19 de julho. Ofício do dia é o que vão seguir os presbíteros. Antífona da entrada. Contemplarei justificado a vossa face e ficarei saciado quando se manifestar a vossa glória. É o Salmo 16, versículo 15. Oração da coleta agora. Rezemos. Coloque suas intenções. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retornarem ao bom caminho, dai aos que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículos do 1º ao 6º, 21 a 22 e 7º ao 8º. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Isto diz o Senhor, arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías. Vai dizer a Ezequias: Isto diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Vou libertar-te das mãos do rei da Assíria, junto com esta cidade que ponho sob minha proteção. Então Isaías ordenou que fizessem uma cataplasma de massa de figos e aplicassem sobre a ferida, que ele ficaria bom. Perguntou Ezequias: E qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Este sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez, é este: Eis que farei recuar 10 graus a sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acás. De fato, a marca do sol recuara 10 graus dos que ela tinha descido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o salmo que está no livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículos 10º, 11, 12, 16, refrão 17b. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Repitamos! Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia: é necessário que eu me vá no apogeu de minha vida e de meus dias. Para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Vós livrastes minha vida do sepulcro,
a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia: não verei o Senhor Deus sobre a terra dos viventes nunca mais. Nunca mais verei um homem neste mundo. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Minha morada foi a força arrebatada, desarmada com a tenda, como a tenda de um pastor. Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Ó Senhor, meu coração em vós espera, por vós há de viver o meu espírito, curai-me e conservai a minha vida. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Repitamos: vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com João, capítulo 10, versículo 27. Depois vamos proclamá-lo com Mateus 12, versículos do 1º ao 8º. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. A reflexão que eu tenho aqui do livro Palavra e Vida é o seguinte: a verdade é que a resposta de Jesus se dirige aos fariseus, todos eles. Não se pode compreender a obstinação e obsessão dos fariseus pelo cumprimento da lei. Para Jesus existe um argumento muito mais poderoso do que a lei, por mais santa que ela seja, é a fome. Em outras palavras, as necessidades básicas das pessoas estão acima de qualquer outra consideração. A misericórdia e a compaixão perante as necessidades dos nossos irmãos e irmãs são o critério maior. Agora, pois, convém que o apliquemos à nossa vida. Vamos a outra reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Mateus, capítulo 12, versículos do 1º ao 8º. Na época de Jesus, era a instituição religiosa válida que o próprio Jesus sempre respeitou e praticou: o sábado. Então, na época de Jesus, o sábado era instituição religiosa válida e o próprio Jesus respeitou e praticou. É bom frisar isso.
A mesma atitude ele adotou em relação a outras instituições da religião judaica, mas, às vezes, ele as colocava em questão. O que Jesus questionava não era a instituição religiosa em si, mas a escala de valores daqueles que tornavam absoluto o que era relativo e esqueciam o que era mais importante. Jesus argumenta que certas urgências e necessidades do ser humano têm preferência sobre a lei. O centro é a pessoa. As leis foram criadas para favorecê-la e ajudá-la a viver dignamente. Se não cumpre tal objetivo, de que vale a lei? O verdadeiro culto agradável a Deus se expressa. O verdadeiro culto agradável a Deus se expressa mediante obras de misericórdia. Quero misericórdia e não sacrifício. Dar de comer é obra de misericórdia. Temos uma reflexão também da Bíblia, edição pastoral 1990. Mateus 12, versículos do 1º ao 8º. Aqui diz o seguinte: Mateus acrescenta um exemplo para mostrar que a lei do sábado não é absoluta. Jesus, como nova presença de Deus entre os homens, é maior do que o templo e é Senhor do sábado. Por isso, ele tem o poder para relativizar a lei, propondo a misericórdia como atitude fundamental de Deus para com os homens. Agora, a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. O título do seu comentário é O Senhor do Sábado, baseado em Mateus 12, versículo do 1º ao 8º. Antes de passar à crítica necessária aos acusadores fariseus, é indispensável recordar o significado do Shabat para um judeu observante da lei. Com base no ritmo da criação, conforme Gênesis, capítulo 2, versículos do 1º ao 3º, o sábado judaico era um dia santificado, isto é, separado pelo Criador, para que o homem não se esquecesse de sua condição humana, marcada pelo dom da liberdade, e não assumisse uma condição de escravo. Assim como aquela gente que vive uma semana toda feita de feiras, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quando todos os dias são dias de feira, ou seja, tempo de comprar e vender, de carregar os fardos das mercadorias, de cavar a terra e colher espigas debaixo do chicote do Deus mercado. Em suma, falar do Shabat é falar de liberdade. Infelizmente, a atitude desses fariseus do Evangelho deixa claro que o sentido profundo do sábado estava sepultado sob uma tonelada de formalismo e do mais frio legalismo. Foi preciso que Jesus lembrasse a hierarquia do início. O homem não foi feito para o sábado. O homem não foi feito para o sábado. Ao contrário, o sábado é que foi feito para o homem. Marcos, capítulo 2, versículo 27. Está lá escrito. Mas o mais importante está na afirmativa de Jesus: Ele é o Senhor do sábado. Helmut Gollwitzer comenta com fino olhar: o Filho do Homem é também o Senhor do sábado. Lucas capítulo 6, versículo 5. As disposições da lei não ligam o legislador, mas somente os subordinados. Elas dirigem os subordinados para o seu Senhor. Ali onde está o Senhor, ali está a liberdade. Assim, doravante, a lei pertence apenas ao domínio da preparação pedagógica para conduzir até Cristo. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 23 e seguintes. Ali onde está o Espírito do Senhor, ali está a liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Sim, diz o biblista, disposições legais cedem espaço à liberdade do Espírito e à confiança do Senhor, e à confiança no Senhor, de tudo, inclusive dos sábados, substitui os preceitos da lei. Mas cuidado, os discípulos não são desviados por Jesus da obediência à vontade divina, como estavam pensando os fariseus. Ao contrário,
são dispostos em uma obediência ainda mais íntima. O verdadeiro seguidor de Jesus não pode dar-se por satisfeito com certos cumprimentos legais. Vou à missa aos domingos, dou uma esmolinha na coleta, faço a desobriga anual e é suficiente. Não, o discípulo fiel vive na atenta escuta da voz interior do sopro do Espírito que atua em sua consciência, como vela aberta ao vento, pronto a se deslocar conforme a moção do alto. Senhor, que queres que eu faça? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ensina-me a cumprir a tua vontade. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Mostra-me, Senhor, a estrada que devo seguir. Salmo 143, versículo 8b. Vamos agora aos santos do dia. 19 de julho é dia de Santo Epáfras. Epáfras foi discípulo do apóstolo São Paulo. Pregou o evangelho em Colosso, Laodiceia e Gerápolis. Santa do dia 19 de julho, Santa Macrina, virgem, nasceu em 324 d.C. e morreu em 379. Irmã dos santos Basílio Magno, Gregório de Nissa e Pedro de Sebaste. Versada nas Sagradas Escrituras, retirou-se para levar uma vida solitária no mosteiro de Anesi, no norte da Turquia. Era guia espiritual e intelectual. Eis alguns fatos sobre Santa Macrina, conforme o site A12. Santa Macrina, irmã dos santos Basílio Magno, Gregório de Nissa e Pedro de Sebaste, era mais velha entre 10 irmãos. Era de uma família que pertencia a um segmento da aristocracia, que acolheu rapidamente o cristianismo, distribuía roupas e alimentos aos mais pobres. Santa Macrina contribuiu para firmar pilares do cristianismo, os quais garantiram a pureza original do pensamento cristão. Junto a outras religiosas de sua época, trabalhou na elaboração de retiros frequentados por jovens, pobres e viúvas que optaram pela vida religiosa. Sua educação acabou influenciando 3 dos seus irmãos, que, assim como Macrina, se decidiram pela vida contemplativa. Gregório, por exemplo, dizia que a sua irmã contribuiu para que ele fosse menos orgulhoso. Através da história sobre sua vida, também podemos observar a atuação de uma mulher como líder intelectual de sua família. Como guia espiritual e protetora, ela era a mestra, a senhora. Quando faleceu, seu irmão encontrou um anel gravado com a cruz, e dentro dele havia uma relíquia do lenho da cruz, junto a uma outra cruz de ferro. Santa Macrina, rogai por nós. Santa do dia 19 de julho, Santa Áurea. Foi virgem e mártir, faleceu em 856. Conduzida diante dos juízes em Córdoba, Espanha, abjurou, negou a fé cristã por temor, mas logo se arrependeu e foi martirizada. Conforme o blog Heroínas da Cristandade, Martirológio Romano diz: o Martirológio Romano é onde se encontra a história dos santos. Em Córdoba, na Andaluzia, Espanha, Santa Áurea, virgem, irmã dos santos mártires Adolfo e João, que durante a perseguição dos mouros, conduzida diante do juiz, cedeu por temor, mas, penitenciando-se em seguida, superou o inimigo em um novo combate com a efusão de seu sangue. Foi vítima da perseguição que desencadeou o califa Maomé I, entre os anos de 852 e 880. As atas de Áurea, que sofreu o martírio em Córdoba em 19 de julho de 856, foram consignadas por Santo Eulógio, ele também de Córdoba, morto por ódio à fé em 11 de março de 859. Áurea nasceu em Sevilha, na Espanha, em uma nobre família, na qual a maior parte era de maometanos, muçulmanos. Porém,
Sua mãe Artemisa era cristã, de comprovada virtude, e foi ela quem a educou nas santas verdades dos evangelhos. Mais tarde, Áurea demonstraria com sua vida e gloriosa morte ser digna de gozar da eterna graça. Áurea era irmã dos santos mártires Adolfo e João, mortos em 27 de setembro de 825 ou 826, e filha de Santa Artemisa, que depois da morte do marido, um moçárabe de boas condições financeiras, se retirou no mosteiro de Santa Maria de Cuteclara, nos arredores de Córdoba, junto com a filha. Segundo Santo Eulógio, Áurea viveu no mosteiro havia uns 30 anos. Tendo nascido de um matrimônio misto, ela pertencia, segundo a lei da religião maometana, àquela do seu pai, e a sua adesão à religião católica era considerada uma apostasia punida com a morte. Sua elevada condição social e os muitos parentes seus que seguiam a religião muçulmana foram os motivos pelos quais ninguém havia se atrevido a delatá-la. No entanto, tendo chegado aos ouvidos de seus parentes em Sevilha a notícia de sua fé, foram visitá-la com subterfúgios para comprovar o que haviam escutado. Eles descobriram que ela não só era cristã, mas também uma fervorosa religiosa, e procuraram convencê-la a se converter em seguidora do islamismo. Como não alcançaram sucesso, delataram-na. Governava, então, o califado do Ocidente, Maomé I, filho de Abd-Rahman, célebre pela terrível perseguição que empreendeu contra os cristãos. Conduzida ao tribunal muçulmano e ameaçada pelos mais duros suplícios, Áurea teve um momento de fraqueza e negou a fé. Liberada, voltou para o mosteiro, onde fez penitência pelo seu erro de negar a fé. Novamente levada ao tribunal, desta vez, confessou com firmeza a própria fé em Cristo Jesus, proclamando que ela era mais cristã do que nunca. Foi decapitada, então, e o seu corpo lançado ao Guadalquivir. A festa de Santa Áurea é celebrada no dia 19 de julho em Córdoba. Santo do dia 19 de julho, São Bernoldo, bispo, faleceu em 1054. Construiu muitas igrejas na diocese de Utrecht, na Holanda. Bernoldo introduziu nos mosteiros a disciplina cluniacense. Santo do dia 19 de julho, São João Plessington, presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote. Ele também foi mártir. São João Plessington faleceu em 1679. Foi condenado à forca em Chester, na Inglaterra. Isso aconteceu durante o reinado de Carlos II. Santo do dia 19 de julho, beato Pedro Cris. Pedro Cris, penitente, do ano 1323, após distribuir seus bens aos pobres, pôs-se ao serviço da Catedral de Foligno, na Itália. Pedro Cris passou a viver na Torre do Campanário. Santo do dia 19 de julho, beato Aquiles Puchalá. Foi um presbítero, ou seja, padre, sacerdote, e também mártir, faleceu em 1943. Aquiles Puchalá foi um religioso franciscano polonês, fuzilado pelos invasores nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Shalom Adonai, a paz de meu Senhor Jesus Cristo. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor,
Ele nos dará. Até que na terra, nosso pai às vezes nos dá um não, porque é o melhor para o filho. Imagine Deus, o divino Pai eterno, nosso Pai celestial, nosso papaizinho do céu. Ele sabe o que é melhor para nós, porque ele é onisciente. E agora do aramaico, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Não deixe de arrepender-se dos seus pecados, ser batizado e crer que Jesus é Deus. Esse Deus que humanou-se e morreu na cruz por nós, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai eterno como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador, nosso irmão primogênito. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @Paulo Roberto Maciel 7919.